À terça-feira, o debate político arranca neste Conselho de Líderes, hoje com Alexandra Leitão, do Partido Socialista, Isabel Mendes Lopes, do LIVRE. Em cima da mesa deste debate, algumas propostas sobre imigração que vão a debate no dia 20. Também a possibilidade de um projeto piloto de voto eletrónico não presencial para os imigrantes. E veremos ver se há tempo ainda para outras questões que têm marcado a atualidade. Mas é incontornável que comecemos hoje por este desaparecimento. Maria Teresa Horta deixou-nos uma última das Três Marias partir e, Alexandra Leitão, é o fim do ciclo. É um dia triste, é um fim de um ciclo. A Maria Teresa Horta lutou muito pela igualdade de direitos, numa altura que em Portugal a igualdade de direitos entre mulheres e homens não era, não só não era uma realidade, como era mesmo, estava muito, muito distante. Ainda hoje não é totalmente uma realidade, portanto há ainda muito caminho a fazer. As novas cartas portuguesas são, enfim, uma referência para nós todas, e estava aqui a comentar com a Isabel que é mesmo verdade que tenho o livro à minha mesa de cabeceira. Não é um livro que eu leia de fio a pavio, mas que é difícil também de ler de vez em quando a pessoa vai saltar, não é? Porque aquilo permite. Claro. E portanto é um vulto que desaparece com grande pena e com grande, mas com um grande agradecimento pelo que fez por nós todos, todas e todas, porque na verdade lutar pela igualdade de direitos é também lutar pela humanidade em geral, não é só pelos direitos, não é só bom para as mulheres. Queria dizer, aliás, muito merecidamente, em dezembro do ano passado, portanto em dezembro de 24, a BBC considerou uma das 100 mulheres mais influentes e isso é de facto muito importante. Portanto, será que sempre com saudade e com reconhecimento e profunda gratidão que devemos recordar Maria Teresa Horta. Sabemos que, exatamente pegando nesta deixa da Alexandra, esta influência de Maria Teresa Horta e das Três Marias estendeu-se naquela altura muito para lá de Portugal, com ecos em todo o mundo. Esta presença desta que foi escritora, jornalista, humanista sobretudo, digamos assim, Isabel Mendes Lopes, que recordação é que lhe deixa? Foi um dia que esta notícia da morte de Maria Teresa Horta apanhou-nos a todos de surpresa e em choque, e representa de facto um fim de um ciclo. A Maria Teresa Horta foi uma personalidade que eu acho que às vezes é difícil ter noção do impacto que teve, porque teve um impacto gigante na sociedade portuguesa, e continua a ter. As novas cartas portuguesas e o julgamento que se seguiu, de facto, movimentou personalidades do mundo inteiro a favor das Três Marias, porque foi uma luta pelas reivindicações dos direitos das mulheres, pelo direito às mulheres usufruírem do seu corpo, à presença das mulheres no espaço público. Portanto, tudo temas que continuam a ser incontornáveis e pelos quais ainda é preciso lutar. E isso também é algo que é admirável, é a atualidade da poesia e dos textos de Maria Teresa Horta e das novas cartas portuguesas, e por isso acho que Portugal tem de estar muito reconhecido todo o trabalho que Maria Teresa Horta fez. Nós estamos seguramente, e temos de continuar a ler Maria Teresa Horta e ler as Três Marias, porque precisamos muito, nesta altura, principalmente em que os direitos das mulheres continuam a ser atacados, em que vemos alguns retrocessos. Eu ia perguntar exatamente isso, numa altura, curiosamente, ou infelizmente, em que se assiste, até ao nível global, não falando só do caso português, a esse retrocesso, esta saída de cena de Maria Teresa Horta acaba por ter adquirir até um maior simbolismo, porque de facto parece que estamos a retroceder em muitas frentes. Não sei se eu enfim, não posso concordar mais. Na verdade, enfim, há uma sensação acrescida de tristeza pelo desaparecimento da pessoa que é, pelo que representou, mas também pela sensação de que de facto nós estamos num ciclo, já entramos nele, num ciclo em que a igualdade de direitos entre homens e mulheres, mas não só, mas agora entre a igualdade de género está de facto posta em causa em muitas dimensões, e em que assistimos a um retrocesso que eu atrevo-me a chamar civilizacional no mundo, não é? Quando assistimos a deportações em massa, quando assistimos a retrocessos, por exemplo, ao nível dos direitos reprodutivos das mulheres em muitos países, isso naturalmente é algo que
a mim causa-me profunda tristeza, devo dizer, e parece que de facto este desaparecimento acaba por ser também simbólico, tristemente simbólico dessa fase em que agora estamos. Isabel, também concorda que há um passo atrás naquilo que naquela altura Maria Teresa Horta e outras mulheres tentaram conquistar e tentaram chamar a atenção e pôr em cima da mesa do debate? Há claramente um retrocesso na igualdade de direitos, como a Alexandra dizia, não só entre homens e mulheres, mas de forma geral assiste-se a um retrocesso, a mais do que um conservadorismo, a uma luta pela desigualdade, na verdade. E por isso acho que a melhor forma de homenagear a Maria Teresa Horta é continuarmos a lutar pelo direito à igualdade, porque isso é algo que é muito importante. Nós todos ganhamos quando temos uma sociedade mais igual e com maior igualdade de direitos. Não são só as mulheres que ganham, os homens também ganham nesta desconstrução da desigualdade que continua a existir. E por isso é a melhor forma de continuarmos a homenagear Maria Teresa Horta, é continuarmos a lutar por essa igualdade de direitos e também a ler a Maria Teresa Horta, porque também todos ganhamos com essas leituras e também nos dá a força para continuarmos a trabalhar e a lutar. E quero também acrescentar que a morte de Maria Teresa Horta, na verdade, acontece nestes que são os 50 anos do 25 de Abril e a poucos meses dos 50 anos das primeiras eleições livres pós 25 de Abril, que na verdade foram as primeiras eleições em que as mulheres puderam votar sem nenhuma restrição, porque antes só quem soubesse ler e escrever é que poderia votar, e 30% das mulheres em Portugal não sabiam ler e escrever. E, portanto, também, simbolicamente, esta é uma data muito, muito, muito relevante nesta luta pela igualdade que temos de continuar a travar. Entramos então na ordem do dia deste Conselho de Líderes. O Partido Socialista apresentou na última sexta-feira propostas para tentar regular a imigração, uma imigração mais humanizada, nas palavras também do Secretário-Geral. O Chega ontem marcou um debate para dia 20, onde estas e outras propostas irão a debate. Alexandra Leitão, a primeira reação do Governo foi considerar que as propostas do Partido Socialista, na parte em que são positivas, já estão plasmadas nas intenções do Governo, e outras, como por exemplo a questão do reagrupamento familiar, poderão abrir aqui uma porta perigosa. Como é que ouviu estas críticas do Governo e se há ou não caminho que pode ser feito? Bom, eu acho que se me pergunta diretamente, começaria por dizer que essas críticas são injustas, sobretudo vindo do Governo, que o que fez foi, pura e simplesmente, revogar a manifestação de interesses, sem sequer introduzir na sua norma revogatória, no seu diploma revogatório, uma norma transitória. Que, entretanto, a Assembleia já introduziu essa norma transitória, até por proposta, enfim, aceita por todos da Iniciativa Liberal, e, portanto, eu acho que, vindo de quem não resolveu um problema, e, pelo contrário, criou um vazio legislativo com a eliminação pura e simples, sem substituição, da manifestação de interesse, acho que são injustas. Mas gostaria de dizer relativamente a isso 3 ou 4 coisas. Em primeiro lugar, que de facto é preciso regular a imigração, os fluxos migratórios, até como forma de garantir que as pessoas são recebidas bem, que as pessoas têm serviços públicos, que as pessoas têm habitação, portanto os imigrantes que escolhem Portugal para viver e trabalhar, e portanto é preciso haver essa regulação, primeiro ponto. Segundo ponto, é preciso que as pessoas que entram sejam tratadas com humanidade, com humanismo, e tenham direitos e deveres. Enfim, não é nada de novo dizer que as pessoas têm direitos e deveres, resulta do artigo 15 da Constituição, portanto não há nada de novo em afirmar isto. E depois garantir também que, sendo essas pessoas importantes para a economia, porque isso já toda a gente percebeu que são importantes para a economia, são importantes para trabalhar em várias áreas, estou-me a lembrar desde a restauração, o turismo, os cuidados, a economia do cuidado, os cuidados, é preciso, enfim, quem tanto critica os imigrantes, há de se lembrar que são essencialmente imigrantes que, por exemplo, tomam conta dos nossos idosos, por exemplo. E isso às vezes parece que as pessoas, enfim, que não é lembrado, mas eu gostaria de o lembrar aqui. E portanto é preciso que essas pessoas tenham condições, enfim, dignas de viver em Portugal e que sejam integradas. E esta palavra é muito importante porque às vezes nos discursos, é preciso segurança, obviamente, mas nesses discursos às vezes fica um bocadinho para trás a palavra integração.
Para isso é preciso haver alguma regulação. Preciso que os refluxos sejam regulados. E então aí, explicando exatamente, o Partido Socialista entregou submeteu um projeto de lei que tem, essencialmente, que eu salientaria 4 aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com o incentivo e a simplificação e a aceleração, portanto, a facilitação de processos ao nível dos vistos para procura de trabalho e do visto CPLP. De facto, é por aí, achamos nós, que isso que se pode agilizar, enfim, os procedimentos, que são muito burocratizados, e, inclusivamente, criando um procedimento ainda mais expedito para quando as empresas portanto, as pessoas vêm trabalhar para empresas, já têm contrato de trabalho, ou pelo menos promessa de trabalho, e em que as próprias empresas também são chamadas à sua responsabilidade social para garantir a habitação, para garantir ensino da língua portuguesa, etc. E, portanto, nestes casos ser ainda mais expedito. Portanto, por um lado, garantir que este tipo de vistos são incentivados e são simplificados. A segunda dimensão, que nós consideramos muito importante e que não nos revemos mesmo nas críticas do Governo, é exatamente a promoção do reagrupamento familiar. O reagrupamento familiar, além de ser um fator de dignidade, um fator de grande humanismo, as pessoas querem estar juntas, são pessoas da mesma família, tem ainda um outro efeito. Muitas das imagens, às vezes, de insegurança que nós vemos vêm às vezes serem muitos homens, em regra jovens, com pouca inserção familiar, que não têm cá as suas companheiras, ou as suas mulheres, ou os seus filhos. E, na verdade, o reagrupamento familiar não só é uma dimensão de humanidade básica, como é também uma forma de integração. Se as pessoas tiverem cá a sua família, os seus filhos que vão à escola, isso também é uma forma, repito, de humanismo, uma forma de integração. E, portanto, achamos que a promoção do reagrupamento familiar o reagrupamento familiar deve ser promovido, aliás, na linha daquilo que são as recomendações internacionais sobre estas matérias. O Governo alega que pode haver um excesso de pressão sobre, por exemplo, os serviços públicos, educação, saúde. Mas naturalmente que os serviços públicos têm que estar preparados para isso. Nós não estamos a dizer que não haja critérios, agora é preciso que esse reagrupamento seja possível de ser pedido a todo o tempo e depois ser analisado com os critérios que tenham que ser definidos. A terceira coisa que eu chamava a atenção tem a ver com a possibilidade de alguém que entra em Portugal com visto de curta duração, por exemplo, para emprego sazonal, para trabalho sazonal. Estou-me a lembrar, por exemplo, na agricultura, que tem uma maior sazonalidade, se, enquanto estão cá legalmente, as pessoas que entraram legalmente, com vistos de curta duração, por exemplo, para trabalho sazonal, se entretanto acabar aquele trabalho sazonal e encontrarem outro emprego, poder não ter que sair para tornar a entrar, que era um bocadinho absurdo, não é? Acabava aquele, tinha que sair para depois tornar a entrar para outro e poder haver uma espécie de convolução, não é bem uma convolução, é no fundo é obterem logo aqui a possibilidade de ficar, uma vez que encontraram outro emprego. Atenção, que este é para o caso dos vistos de curta duração para trabalho sazonal, não estamos a falar de outro tipo de vistos, não é, por exemplo, o visto turístico, não é? Não é alguém que entrou para fazer turismo e de repente arranjou um emprego, não é para esse tipo de vistos. E o último ponto, que já me estou a alongar, é o papel que o Instituto de Emprego e Formação Profissional pode ter e deve ter nesta matéria, com uma inscrição obrigatória das pessoas que entram no IFP. As pessoas, quando têm um visto de procura de trabalho, têm logo uma marcação no IFP, que enfim, vamos ter também que dimensionar para responder, no sentido de haver aqui uma tentativa de encontrar uma correspondência no mercado de trabalho com a aprendizagem da língua portuguesa. A aprendizagem da língua portuguesa não tem a ver tem a ver também com facilitar a integração. Quem fala a língua, obviamente, que tem outra facilidade de integração e, portanto, também aqui de permitir que vivam integrados na sociedade portuguesa e que arranjem mais facilmente trabalho. Eu diria, enfim, em termos sumários, que estes 4 pontos são os principais. E há caminho para fazer, acredita que o Governo... Naturalmente, há audições para fazer em sede das comissões, trabalho para fazer com todas as forças políticas na Assembleia da República e, bem, espero que também com o Governo. Isabel Mendes Lopes, como é que o LIVRE vê este debate? O LIVRE foi muito crítico na altura do fim da chamada manifestação de interesses. Estas propostas servem de alguma forma para colmatar esse vazio legal de que falava a Alexandra? Bem, para nós é muito relevante separar a discussão sobre a imigração da discussão sobre segurança.
há partidos que têm tentado trazer estes dois assuntos para a mesa como se a discussão fosse conjunta, quando não é. E isso tem de ser separado, porque associar a imigração depois a uma deriva securitária é errado, é perigoso e prejudica-nos, na verdade, a todos enquanto sociedade, porque cria uma divisão que não existe. É preciso políticas de imigração, de integração. Sim, até porque Portugal nos últimos anos viu a imigração a aumentar, mas também viu a imigração a aumentar porque há trabalho em Portugal e os imigrantes vêm à procura de trabalhos que nós precisamos que sejam feitos. E, portanto, na verdade, os imigrantes que vêm contribuir para a nossa economia, vêm contribuir para as nossas empresas e temos os dados da Segurança Social, o volume de contribuições para a Segurança Social aumentou muito por causa dos imigrantes que trabalham em Portugal. E, portanto, é preciso separar estas duas discussões. E também lembrar que as migrações fazem parte da natureza humana. Aliás, como os milhões de portugueses que vivem fora de Portugal bem o sabem. Agora, temos um desafio de acolhimento e de integração dos imigrantes que chegam a Portugal e que vêm para cá trabalhar. E isso é preciso trabalhar. A maneira como o CEF foi extinto, como a AIMA foi criada, não foi da melhor forma, porque foi muito confuso e, na verdade, a AIMA começou sem ter os meios suficientes para conseguir dar resposta aos pedidos que recebia. E, portanto, há várias coisas que é preciso fazer e não são o que o atual governo está a fazer. O fim da manifestação de interesses, como a Alexandra já disse, foi uma irresponsabilidade, porque simplesmente extinguiram a manifestação de interesses sem dar a hipótese às pessoas que já cá estavam em Portugal de conseguirem regularizar a sua situação. Mas nós precisamos de investir, então, nas condições para a AIMA conseguir dar resposta aos pedidos que recebe, de uma forma também que os próprios imigrantes consigam dar resposta, porque nós sabemos que agora a AIMA está a fazer convocatórias com 24 horas de antecedência e mesmo para as pessoas que têm de se dirigir à AIMA é difícil conseguirem organizar a sua vida para com 24 horas de antecedência. Tem que vir de longe, de organizar documentos e, portanto, esse é um dos problemas. Depois, nós precisamos de investir tanto em recursos humanos na AIMA, como garantir que os sistemas informáticos são atualizados, garantir que a AIMA tem os tradutores, os mediadores para conseguir comunicar com as pessoas que não falam português, mas que vêm para Portugal e que também têm de ser acolhidas. E quando falo da AIMA, depois falo também de uma série de outros serviços em Portugal, que também tem de garantir essas condições. O IFP tem de ter acesso a tradutores e a mediadores, a ACT, a ASAI, o próprio Instituto da Segurança Social, que fazem monitorização e fiscalização, também têm de ter recursos para conseguir falar com trabalhadores que não falam português. E, além disso, é preciso também assegurar todas as políticas de integração. E como é que isso se faz? O reagrupamento familiar é essencial, porque nós sabemos que quando as pessoas estão num país que não é o seu, com a sua família, têm muito mais laços depois também com a própria comunidade, os filhos estão na escola e há mais laços com a comunidade e, portanto, é essencial garantir as condições para que o reagrupamento familiar funcione e aí também, novamente, é preciso dar as condições à AIMA para conseguir que o reagrupamento familiar funcione, mas é preciso mais. Nós também temos mais alunos estrangeiros nas nossas escolas, portanto é preciso reforçar o português de língua na materna, mas não só, é preciso colocar mais mediadores nas escolas, mais pessoal nas escolas, para que a própria escola também tire partido da riqueza de nacionalidades que a própria escola tem. E, portanto, na verdade, termos mais nacionalidades nas nossas escolas tem de ser visto como um desafio, sim, mas também como uma oportunidade para as escolas ganharem e conseguirem aproveitar essa sua riqueza. É preciso investir no ensino português para adultos, sim, e também aqui responsabilizar os empregadores na importância do ensino português, mas não só o ensino português, também uma própria quase introdução a Portugal
conhecer Portugal, a geografia de Portugal, as instituições de Portugal, as nossas leis gerais, até leis de direito do trabalho, por exemplo. Portanto, há aqui uma passagem de conhecimento, um ensino que pode ser reforçado no caso de imigrantes e que pode ajudar também a esta integração, e isso é muito importante. E entramos naquela questão mais polémica, até com as palavras do Secretário-Geral, que foi lido, enfim, de forma crítica por alguns setores, quando ele falou na questão dos valores. O LIVRE, quando fala nessa questão da história, da geografia, está a ir por esse caminho também, e tem a ideia dos valores ou do cumprimento da lei? Onde é que o LIVRE se posiciona nessa matéria? Parece-nos que é muito importante o respeito por todas as pessoas e por todas as culturas, e o cumprimento da lei é igual para todas as pessoas que estejam em Portugal. Isso para nós não é questão. Agora temos de aproveitar a riqueza que temos em termos de culturas, das várias culturas que existem em Portugal, e isso é uma riqueza que nós temos de conseguir aproveitar, e portanto parece-nos que é muito relevante tirarmos partido desta... É isso, da riqueza que temos, porque mesmo em Portugal também temos muitas culturas diferentes, tradicionalmente, e portanto parece-nos que é muito relevante continuarmos a trabalhar para essa integração. Alexandra, há pouco já falámos um bocadinho desta questão do agrupamento familiar, que é uma das questões fundamentais e onde já se percebeu que pode haver maior fricção, nomeadamente em relação ao governo. O Partido Socialista estaria disponível para, como sugeriu o Ministro da Presidência, que houvesse algum limite, fossem criados alguns critérios de limite em termos desse reagrupamento? Bom, temos que ver se houver algum projeto designadamente chegando à especialidade, se houver algum projeto que venha da área do PSD, imagino eu, que introduzam alterações na especialidade, pois estaremos, obviamente, disponíveis para analisar, desde que não ponham, obviamente, em causa aquilo que é um princípio que nos parece importante, que é a promoção desse reagrupamento. Não sem limites, não sem critérios, mas políticas que efetivamente promovam esse reagrupamento, repito, até em nome do humanismo, não é? Porque não se pode invocar o humanismo e depois achar que o reagrupamento familiar não é algo a promover. Portanto, a minha resposta muito sucintamente é, naturalmente, estamos dispostos a analisar todas as... Nada é ilimitado, nada é sem critério, desde que, naturalmente, o princípio geral de promover o reagrupamento não seja posto em causa. Isabel falava aqui desta ligação que tem estado até no espaço mediático, mas também muito à boleia do discurso político de ligação entre segurança e imigração, e viu-se ainda ontem as propostas, por exemplo, do Chega, nessa matéria passam exatamente por aumento de penas e em relação a alguns crimes, e até pela proibição de entrada no país de cidadãos estrangeiros que tenham cadastro, ou mesmo a saída do país para aqueles que forem condenados. Essas propostas, na leitura do Partido Socialista, contribuem para confundir ou clarificar esta matéria? Primeiro, imigração e segurança são coisas diferentes. Eu não ignoro que a presença de muitas pessoas, porque houve um crescimento grande da imigração, com características diferentes, muito diferentes do ponto de vista cultural, etc., possa criar nas pessoas uma percepção ou uma sensação de menor segurança. O problema que se vive hoje, um pouco pelo mundo inteiro, é que há forças políticas que cavalgam e que se aproveitam de forma até um bocadinho desbordurada e incentivam da diferença entre sensação e realidade. Aquilo que nós hoje devíamos estar a dizer às pessoas, sem ignorar que a própria sensação de insegurança é algo com a qual o Estado se deve preocupar. O Estado, as autarquias devem se preocupar. Se há alguém que tem uma sensação de insegurança, nós temos que ir ao encontro dessa pessoa e tentar reduzir essa sensação, seja criando mecanismos como, por exemplo, melhor iluminação pública, tão simples quanto isto, ou um policiamento de proximidade, mas também não deixando de desmistificar aquilo que a realidade nos parece infirmar essa sensação. E o que nós verificamos hoje é que algumas forças políticas, como disse Isabel, não só eu disse, aproveitam o instrumentalismo, Isabel disse bem, e até incentivam, porque isso dá
dá margem, isso dá o contexto, para depois dizer que são os imigrantes que causam insegurança. Claro que há crimes praticados por imigrantes, como há crimes. Portanto, o ponto aqui não é, haverá sempre, não é? Mas o primeiro ponto é essa separação entre as duas coisas. O segundo aspecto, repito, sem que ignoremos, sem que os poderes públicos possam ignorar que a própria percepção de insegurança é algo que nós devemos ir ao encontro das pessoas e combater. Atenção, portanto, não estou a dizer como é apenas uma percepção não é problema. Não, é problema. É um problema que deve ser tratado nesses termos e não como se fosse, enfim, e com os factos reais que a ciência, que a estatística, que os factos demonstram. Primeiro ponto. Segundo ponto. É importante que não se aproveite este contexto para um conjunto de medidas, designadamente, por exemplo, o que referiu do aumento das penas, etc. Tem que se analisar em concreto, em que casos, mas o Partido Socialista nunca tem sido, e continuará a não ser, em princípio, sem prejuízo da análise concreta, de um aumento generalizado das penas. Olha, já por exemplo, acho que devíamos estudar e analisar as penas suspensas em caso de violência doméstica. Isso sim devíamos analisar. Em que há uma pena suspensa, o agressor volta para viver com a vítima e depois muitas vezes termina em homicídios. Isso é que devíamos analisar, mas não é mudar a lei, é perceber porque é que há tantas penas suspensas e porque é que tantas vezes há essa solução. Não estou a criticar a magistratura, estou a dizer que tem que se estudar e perceber porque é que há tantas penas suspensas que tantas, quando o crime de violência doméstica é um crime com grande taxa de reincidência. Porque este é que é o ponto, e que terminam muitas vezes em situações como as que temos, infelizmente, acontecido muito. Mas isto para dizer que também não nos parece em prejuízo de os poderes públicos terem que se preocupar com a percepção de insegurança. Portanto, eu tenho sempre muito cuidado a falar disto, porque o discurso hoje está tão enviesado que tudo o que dizemos pode ser mal interpretado. Portanto, eu acho mesmo que, seja ao nível estatual, seja ao nível autárquico, há que ir ao encontro das pessoas que se sentem inseguras e fazer esse trabalho e fazê-las sentir mais seguras. O que não devemos é legislar em cima disso e, sobretudo, não me parece, é muito mais importante polícia de proximidade, iluminação pública, regulação da vida noturna, que é algo que, por exemplo, em Lisboa não tem acontecido, que é muito mais importante do que aumentar as penas. Quanto ao outro aspecto que referiu a Judite relativamente a mandar embora, já hoje, quando alguém pede um visto, o cadastro dessa pessoa é analisado. Isso é analisado hoje. As pessoas também não acharem que, mas então não se vai ver o cadastro de alguém que pede um visto. Vai. Quando a pessoa pede um visto de trabalho, dos critérios é o seu cadastro. Portanto, isso já hoje se faz. Não é uma novidade nesse aspecto. E já agora, não posso, antes de passar à Isabel, não posso deixar de lhe perguntar também, com essa tónica do aproveitamento e da ligação desses assuntos, como é que ouviu a reação do autarca de Lisboa aos números da segurança que foram conhecidos na semana passada em relação a Lisboa? Queria dizer sobre isso o seguinte: são números provisórios do RASI, são números provisórios, vamos aguardar calmamente pelos números definitivos. Diria que se verificar uma confirmação dos números definitivos, uma redução de 12,6% da criminalidade em Lisboa em 2024 e de 10,4% de redução na criminalidade violenta, é uma boa notícia para Lisboa. A Polícia de Segurança Pública e as polícias em geral estão de parabéns, e não significa que não se continue a trabalhar nesse sentido, mas é uma boa notícia para Lisboa. Enfim, é o que me sugere dizer. As declarações do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa foram noutro sentido. Vamos aguardar os resultados definitivos. Se forem estes, acho que é uma boa notícia, mesmo que não sirva os propósitos de quem quer assentar um tipo de discurso numa realidade. Sabe que, Isabel, deixe-me dizer uma coisa. Eu vejo com muita preocupação, vou extrapolar um bocadinho, mas eu vejo com muita preocupação no mundo inteiro e na Europa inteira a forma como se prescinde da ciência para fazer políticas públicas, para legislar, prescinde-se da ciência, das ciências. Nos Estados Unidos estamos a ver isso de uma maneira absolutamente avassaladora e distópica, e eu acho que não se deve prescindir nunca da ciência.
E dos dados, neste caso... Quem diz da Carlos Moedas ciência está a diz da passar ao lado dos dados. estatística, diz da ciência da saúde pública, diz nas alterações climáticas, em muitas coisas. Isabel Mendes Lopes, como é que ouviu também, passando agora para esta questão da segurança em Lisboa, estes números sobre a redução da criminalidade em Lisboa, que, no entanto, para Carlos Moedas tiveram uma leitura mais crítica, dizendo que a realidade não é aquela que está espelhada nos números? Bem, parece-me que nessas declarações até Carlos Moedas estava muito irritado dos números não comprovarem aquilo que ele já tinha dito, e de facto os números não vêm comprovar esse aumento de insegurança em Lisboa, muito pelo contrário, especialmente nos últimos tempos tem havido por parte do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa também uma tentativa de colagem a esta sensação, esta percepção de insegurança que agora tem sido trazida regularmente para o espaço público, quando, quer dizer, volto a lembrar, Portugal é dos países mais seguros do mundo e continua a ser dos países mais seguros do mundo. Mas poderá ser uma tentativa de tentar, enfim, abraçar também uma certa parte do eleitorado que, enfim, tende para o Vem na linha do que tanto o Governo tem feito como o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa tem feito. E eu acho que aqui há várias razões. Pode ser uma tentativa de capturar algum eleitorado, mas também de desviar as atenções para o que não está a correr bem em Lisboa, porque há muitas coisas que não estão a correr bem em Lisboa. A cidade está mais suja, os preços da habitação continuam a aumentar, temos muitas zonas onde quase só vemos turistas e não vemos habitantes em Lisboa. Temos um problema também com os nossos espaços verdes, a cidade continua a não estar preparada. O espaço público em geral, sim, a cidade continua a não estar preparada para o problema das alterações climáticas, continua a ser uma cidade onde temos dificuldade em que as crianças brinquem na rua. Portanto, Lisboa continua a ter imensos problemas estruturais já vinham de trás, mas que se agravaram durante este mandato de Carlos Moedas e na minha interpretação, também há, no fundo, este cavalgar de uma ideia de insegurança também para desviar as atenções daquilo dos problemas reais que Lisboa tem e que Carlos Moedas não está a resolver e, em alguns casos, até está a agravar. E isso parece-me altamente irresponsável, ainda por cima, lá está, nós precisamos de políticos que se baseiem na ciência e Carlos Moedas orgulha-se muito de ser engenheiro e traz muitas vezes a questão de ser engenheiro para a praça pública, mas depois quando os dados não colam com a realidade que ele imaginou ou que desejaria trazer, fica muito irritado, e foi isso que aconteceu nessas últimas declarações. E é altamente irresponsável, porque nós precisamos de facto precisamos de todos os partidos democráticos para trabalhar em conjunto, mas quando temos partidos democráticos que se aliam a uma retórica que não está ligada à realidade, não está ligada aos factos, não está ligada às estatísticas, perdemos o chão comum em que conseguimos dialogar e em que conseguimos trabalhar em conjunto, neste caso pela cidade de Lisboa, e portanto é com muita pena e com grande preocupação que vemos esta postura por parte do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e a cidade não ganha de todo, e os lisboetas não ganham de todo, porque nós precisamos de uma cidade resiliente em que haja uma aproximação, que as pessoas trabalhem em comunidade e não em que as pessoas comecem a ficar com medo umas das outras. Sim, Alexandra. Posso fazer aqui uma chega? Claro. Já agora, e se queremos falar de segurança, em Lisboa, tivemos recentemente até cobertura jornalística da desregulação que se fez, por exemplo, na Freguesia da Misericórdia, relativamente às saídas noturnas. Desregulação essa não ter sido resolvida, foi provocada por este mandato autárquico do Carlos Moedas. Isso também é um problema de segurança, isso é mesmo um problema de segurança, assim como o problema dos consumos. Nós temos um problema grave de consumos, por exemplo, no Val de Alcântara, e estavam
constavam do programa eleitoral, salas de consumo assistido, etc. Nada disso foi feito. E, portanto, isso também é segurança. E é essa segurança que também nos deve preocupar a todos. E não fazer este afunilamento que a extrema-direita tende a fazer e que alguma direita utiliza, por razões, acho eu, essencialmente eleitoralistas, que é de associar sempre a insegurança à imigração. Há muitos fatores geradores de insegurança. E estes dois que eu dei, repito, a desregulação da vida noturna, por exemplo, na Freguesia da Misericórdia, e a questão dos consumos, por exemplo, no Val de Alcântara, apanhando ali, apesar de se chamar Val de Alcântara, é Campo de Ourique, são fatores, esses sim, como todos, que temos que dar atenção e que não estão a ser resolvidos. E aproveitando ali uma expressão da Isabel, acham comum entre o PS e o LIVRE para uma frente em Lisboa? Eu posso responder primeiro, se a Isabel preferir. Claro, naturalmente que há. Já houve e continua a haver. Isabel, também... Parece-nos que é muito relevante, ainda por cima, dada esta governação que Carlos Moedas tem tido em Lisboa e com esta coligação alargada da direita, parece-nos que é muito relevante que a Câmara Municipal de Lisboa mude de mãos. E para isso... as leis eleitorais autárquicas são muito específicas e, portanto, quem ganha a Câmara Municipal é quem tem o maior número de votos e não há geringonças pós-eleitorais. E, portanto, para nós é muito... Deixa-me só terminar. Desculpa. Parece-nos que é muito relevante haver uma coligação alargada de esquerda para ganhar a Câmara Municipal. E para isso há aqui um trabalho, porque há uma visão para a cidade que é preciso ser construída, que existe da parte do LIVRE também, porque Lisboa pode ser uma cidade espetacular. Aliás, Lisboa é uma cidade espetacular e pode ainda ser uma cidade ainda mais maravilhosa, porque temos de conseguir garantir as condições para que as pessoas consigam morar na cidade, para que as pessoas que sempre moraram em Lisboa consigam voltar a Lisboa e termos uma cidade onde é bom viver. E isso é possível conseguir, não é nada de muito difícil, é preciso termos as políticas certas. E para isso nós estamos mais do que disponíveis para trabalhar de uma forma alargada, com o Partido Socialista e com outros partidos à esquerda, para conseguir, no fundo, recuperar a Câmara Municipal de Lisboa e transformar a cidade de Lisboa numa cidade onde seja mesmo bom viver e onde todas as pessoas tenham a oportunidade de viver e de estar de uma forma... E que as famílias não vejam, até famílias daquilo que chamamos normalmente de classe média alta, vejam os seus filhos ter que sair da cidade. Eu queria dizer uma coisa muito breve, sei que estamos em cima, mas sublinhando aqui uma coisa que disse a Isabel e uma coisa que disse a Judite, por contraposição. Reparem como a linguagem é tão interessante. A Isabel, com muita propriedade de linguagem, falou em coligações alargadas, à direita e à esquerda. A Judite usou, não me leva a mal, mas não é o Judite que usa. A direita, quando fala de uma possível coligação alargada à esquerda, fala sempre em frente de esquerda. A expressão frente de esquerda não é uma expressão despicienda. A expressão frente de esquerda é usada para denegrir, para falar daquele frentismo ideológico radical. E eu permito-me dizer isto aqui, são coligações alargadas à esquerda e à direita, se vier a haver à esquerda, e como parece que poderá, como resultou do Congresso da IEL, haverá um congresso onde tivemos motosserras em cima dos púlpitos, portanto, esta ideia de que só o centro-esquerda e a esquerda são radicais e a direita e a extrema-direita e o centro-direita não são radicais. São coligações alargadas, nós vamos trabalhar, eles também terão a fazer o seu trabalho, não tenho nada contra isso, mas até aqui a linguagem de uns serem coligações alargadas e outros serem frentismos... Eu falei, são comuns eu sei, Judite, não é para si, mas quando é utilizado, já foi muitas vezes utilizada designadamente até para denegrir essa possibilidade de haver essa coligação alargada. Eu aqui gostaria de aproveitar para subscrever a expressão coligação alargada à direita e à esquerda com toda a naturalidade. Estamos mesmo em cima da hora, mas como prometemos aos nossos ouvintes, gostava de ouvir muito rapidamente sobre uma das matérias que vai ser debatida esta semana no Parlamento, que tem a ver com a possibilidade de um voto eletrónico não presencial para os imigrantes. É uma matéria, Alexandra Leitão, em que o Partido Socialista já esteve contra, mas agora como é que se posiciona? É de aceitar ou há riscos neste sistema de voto? Eu penso que o que o PS está a sugerir é um projeto piloto, não é? Piloto, o Partido Socialista teve sempre a mesma posição. O Partido Socialista é
totalmente a favor de facilitar e promover o voto antecipado e o voto em mobilidade dos imigrantes, portanto dar aos imigrantes facilidades que hoje, felizmente, no território nacional já temos, o voto antecipado e o voto em mobilidade. Temos muitas dúvidas, mantemos muitas dúvidas quanto ao voto eletrónico não presencial, mantemos muitas dúvidas. Eu até, do ponto de vista académico, conheço o problema, porque há muitas soluções do ponto de vista tecnológico que são estudadas e, de facto, é algo que tem alguns riscos e que, num contexto em que às vezes há muitas forças políticas até a pôr em causa a própria transparência e lisura dos procedimentos eleitorais, pode ter mais desvantagens do que vantagens, mas vamos analisar o projeto com toda a atenção. Isabel Mendes Lopes, como é que o LIVRE se posiciona nesta... É para já um projeto piloto, como dizia a Alexandra, mas vê vantagens ou desvantagens no voto eletrónico não presencial? Para nós é muito claro que o assegurar o direito ao voto dos imigrantes portugueses pelo mundo tem de ser uma prioridade. Nas últimas eleições houve várias coisas que correram muito mal e houve muitas pessoas que viram, no fundo, o seu direito ao voto negado por várias razões, seja pela distância, seja porque o voto não chegou a tempo pelo correio, seja pela confusão dos envelopes e da necessidade de enviar a fotocópia de cartão de cidadão. Portanto, houve muitos entraves, na verdade, nesse direito ao voto. O voto eletrónico tem vários problemas, que nós estamos cientes dos problemas que tem de vários, ainda por cima o voto eletrónico não presencial ainda tem mais questões que têm de ser abordadas, porque temos de assegurar não só que na verdade há um direito ao voto e que esse não pode ser comprometido por ser não presencial, mas depois também a própria confiança no sistema eleitoral também tem de ser garantida. Dito isto, pode ser uma forma também de garantir o direito ao voto, sobretudo dos imigrantes que estão longe de locais presenciais onde consigam votar ou onde, por exemplo, os serviços de correios não funcionem. E, portanto, sendo um projeto piloto, faz-nos sentido que possa ser experimentado, tem de ser muito bem feito e as conclusões têm de ser muito bem estudadas e calculadas para eventuais alargamentos. Agradeço a Isabel Mendes Lopes do LIVRE e também a Alexandra Leitão do Partido Socialista, as líderes parlamentares deste Conselho de Líderes de hoje, que regressa para a semana. Fiquem bem.